Olá! 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 Boa noite para todo mundo que está chegando. Bom, todo mundo bem aí? Tá muita chuva em São Paulo. Vou tentar fazer essa live. Capaz que a internet oscile um pouco, mas vamos tentar, né? Seguir aí juntas. Bom, enquanto o pessoal entra, eu vou falar um pouquinho da proposta, da ideia de começar a fazer algumas lives, né? Então eu sinto que é um caminho muito importante para vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, para vocês entenderem um pouco mais do comportamento alimentar, entenderem um pouco mais da alimentação consciente e intuitiva, de como é o meu trabalho com a saúde integrativa da mulher. Então, né, vamos começar a fazer mais lives por aqui para divulgar ainda mais o trabalho. E esse mês, né, o mês de novembro, a ideia é que nesse espaço eu traga e compartilhe com vocês o trabalho de diversas mulheres incríveis, mulheres que eu super acredito no trabalho. E então vamos nas próximas semanas ter diversas lives para falar um pouquinho mais sobre alimentação. Então na próxima live a gente vai falar de biodiversidade alimentar, depois nós vamos falar sobre compulsões também, que eu até compartilhei, né, que hoje eu conversei com a psicóloga Natália. Enfim, mas vamos conversando. O tema da live de hoje que eu propus, e até abri uma caixinha de perguntas, é faça as pazes com a comida e com o corpo. E aí o que eu proponho de reflexão é a gente entender por que fazer as pazes com a comida, né? Por que existe um conflito? Acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né? Por que esse conflito existe e por que ele se perpetua, né? Então, é importante a gente pensar o quanto muitas vezes a nossa relação com a comida é baseada em medo, em culpa, em julgamento. O quanto muitas vezes a gente está alimentando sentimentos e sensações que geram um desconforto dentro da nossa saúde mental. Então a ideia aqui é propor para vocês uma reflexão de como trabalhar o cuidado de si, como trabalhar o autocuidado, saindo da perspectiva que para cuidar de si, para cuidar da alimentação, a gente precisa fazer dieta, né? Então eu trabalho muito no consultório essa desconstrução da mentalidade de dieta, que é justamente o que alimenta esse lugar do medo, da culpa, né? Quando eu falo mentalidade de dieta, é algo que está muito presente no inconsciente coletivo e a gente às vezes normatiza. Eu gosto muito de uma frase que é: estar bem adaptado a uma sociedade doente não é sinal de saúde. Então, como a gente se adapta a vivenciar e normatizar esses sentimentos e sensações dentro da nossa relação com a comida, né? E dentro da nossa relação com o nosso próprio corpo. E pensando que a relação com a comida é a relação que a gente vai ter para a vida toda, né? A relação que a gente tem com o nosso corpo é uma relação que a gente vai ter para a vida toda. É interessante que a gente comece a buscar um lugar mais tranquilo, harmonioso, de paz, de amor dentro dessa relação, né? É o que eu acredito muito. Então eu trouxe um pouco para vocês da forma com que eu trabalho. Então surge muito essa pergunta, né? Até enviaram essa questão que é: tá, Mayara, eu acho incrível o seu trabalho, mas eu quero emagrecer e eu só emagreço fazendo dieta, só emagreço restringindo. Então é importante a gente pensar e é legítimo o seu desejo, né? Muitas pessoas trazem isso no consultório. Mayara, eu acho incrível quem se aceita, mas eu não consigo me aceitar e eu quero emagrecer. E muitas vezes o que eu falo é pra gente desassociar cuidado de emagrecimento, né?
Porque muitas vezes você está cuidando da sua saúde mental, tendo uma alimentação variada, fazendo práticas de atividade física prazerosa, porém você não está perdendo peso. Muitas vezes todas essas práticas elas são invalidadas porque não há uma perda de peso. E é justamente o que a gente trabalha. Essas práticas, elas são inerentes à sua vida. Então você está vivo, você merece, né, ter um cuidado, ter uma gentileza consigo mesmo. E é importante a gente pensar o quanto esse cuidado só vem quando a gente cria vínculos, né? Então não dá para eu cuidar de um corpo que eu rejeito. Então o primeiro ponto é a gente pensar em como criar vínculos com esse corpo. Como é importante a gente pensar em se reconectar, se reaproximar desse corpo. Muitas vezes é um corpo que está silenciado, é um corpo que a gente não escuta. Então, observem quantos de vocês no dia a dia observam fome ao longo do dia, quantos de vocês observam saciedade depois de comer. Observa como que é a sua relação com a comida depois que você come, né? Observa também como que é a sua relação com as suas emoções. Entenda que a nossa relação com a comida ela não é só nutricional, então a gente não come nutriente. Né? A gente come comida que tem diversos significados e símbolos afetivos, culturais, sociais. Então é importante a gente perceber quando a gente come além dos nutrientes, né? Quando a gente come por outras motivações. Então trazer essa consciência para a alimentação é muito importante. E trazer essa consciência para o corpo, porque muitas vezes a gente está tão desconectado com o corpo que ele fala e a gente não escuta. E muitas vezes vem os sintomas, as alterações de saúde, os desequilíbrios, justamente porque esse corpo está silenciado, é um corpo que ele não é escutado, é um corpo que não é ouvido. Então, eu sempre sugiro isso, para a gente fazer as pazes com a comida, a gente tem que fazer as pazes com o corpo. E para fazer as pazes com o corpo, a gente tem que fazer as pazes com a comida, né? Eles se correlacionam, esses temas. Então, o que eu sugiro para vocês é observar essa mentalidade de dieta na rotina de vocês, no dia a dia de vocês. E a base da mentalidade de dieta, muitas vezes, é o pensamento polarizado, né? Eu como muitas vezes, ou a gente fica no faço tudo perfeito, ou não faço nada, ou 880, ou aquela lista de permitidos e proibidos. E a ideia de trabalhar consciência alimentar é trabalhar um resgate da sabedoria corporal, é entender que você pode se autorregular, é entender que você consegue respeitar os seus limites, é entender que você pode e tem disponível o que é necessário para gerar saúde integrativa, para ter um cuidado de si. E às vezes a gente se desconecta, a gente está tão acostumado a ouvir o que tem que ser feito, então o outro me diz o que eu tenho que comer, a hora que eu tenho que comer, a quantidade que eu tenho que comer, e às vezes eu nem questiono essas regras, né? Mas eu sempre ouvi falar que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Mas será que eu tô com fome? Será que deu o horário de comer, mas será que eu tô com fome? E observar, será que eu tô ouvindo o meu corpo ou só tô obedecendo regras externas, né? O meu trabalho, para quem conhece, eu trabalho muito com mulheres. E por que trabalhar com mulheres dentro da relação com a comida e dentro da relação da mentalidade de dieta, né? Porque nós, mulheres, somos as que mais sofremos pressão estética, sofremos com os padrões irreais de beleza, né? E quanto isso, eu gosto muito, e eu sempre falo dentro da minha página aqui no Instagram, de um livro que chama O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, da autora Naomi Wolf, que ela fala que dieta é um sedativo político para nós mulheres. Então, o quanto de tempo, de dinheiro, de energia a gente gasta nesse lugar do controle, da restrição, da culpa, e a gente se distancia dos prazeres da nossa vida, do que realmente faz sentido, da nossa verdade, da nossa sabedoria, né? O quanto a gente duvida disso. Uma outra frase que ela traz é como dieta não fala sobre beleza feminina, mas obediência. Eu trabalho muito isso no consultório.
que a gente não precisa nem ficar na obediência nem na desobediência, porque são faces da mesma moeda, né? Então, restrição, compulsão são faces da mesma moeda. Encontrar um caminho que faça sentido para você, né? Equilíbrio não é nem o 8, nem o 80, né? É um caminho do meio. E pra gente descobrir esse caminho do meio envolve muito autoconhecimento, envolve muita autoobservação, investigação, um lugar de acolhimento, sem julgamento, né? Para ir acessando o que for sendo percebido. Então, acho importante a gente levantar esses pontos e pensar um pouco mais sobre isso juntos, tá? Para quem quer conhecer um pouco mais meu trabalho, eu trabalho, então, como eu fui apresentando para vocês, com uma linha de nutrição não prescritiva, né? Onde eu não trabalho com dietas, onde eu não vou te dizer o que você tem que comer, a hora que você tem que comer, mas eu vou te auxiliar a ouvir o seu corpo, eu vou te auxiliar a fazer as pazes com a comida, entender que todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável. Todos, Mayara, sim, todos. E a gente vai investigar juntos os contextos desse alimento, a frequência, a quantidade, a dosagem, entender o que você está buscando, os sentimentos e pensamentos envolvidos quando você come determinado alimento. Então, é um processo muito terapêutico, né? Eu escolhi trabalhar com o comer com atenção plena e o comer intuitivo, porque eu acredito muito, né? Que consciência e intuição são um caminho para essa reconexão, são um caminho para cura. Então, se você sente que você tem alguma questão com a alimentação, com o corpo, nas próximas semanas teremos mais lives. Teremos também, eu vou divulgar para vocês um novo projeto, também está saindo do forno, para mulheres que queiram cada vez mais fazer as pazes com a comida. É muito comum agora, a gente está vivendo, né, a gente está na primavera, já chega o verão, é muito comum no verão aquele boom de projeto verão, emagreça 10 quilos em um mês, e quanto isso fala muito de como insatisfação vende, né, gente? Porque manter as pessoas insatisfeitas com os seus próprios corpos, porque isso dá muito dinheiro, tem muitas pessoas ganhando à custa do sofrimento, da insatisfação alheia, né? Então, a gente questionar essa indústria, né, desses padrões irreais de beleza, questionar o porquê todo ano tem uma nova dieta milagrosa que não existe, né? Porque todo ano tem um novo alimento milagroso que vai ser a solução de todos os problemas. Isso não existe, não tem nenhum alimento que emagreça, né? Então, é importante a gente trabalhar esses mitos, esse terrorismo, e é isso que eu proponho para vocês aqui no perfil, né? Um pouquinho mais dessa consciência. Entender que nesse momento, né, do ano, a gente precisa se fortalecer, entender que é muito comum a gente entrar em lugares e em propostas que muitas vezes não ressoam com a nossa verdade, com a nossa essência. Muitas vezes num pedido assim, de socorro para pertencer, né, para se encaixar. Mas entenda, e isso é muito comum no consultório também, a gente percebe que a insatisfação corporal e a insatisfação com a comida vem muito antes de um ganho de peso, é muito antes de algo concreto acontecer, né? Muitas pessoas relatam isso durante as sessões. Nossa, Mayara, eu vejo as minhas fotos de infância, de adolescência, eu tinha já uma distorção de imagem, eu já estava insatisfeita com o meu corpo, e hoje eu vejo que não tinha questão, né? Era realmente uma distorção. Então, a gente fica atenta a esse momento, né? Para que realmente a gente não caia em projetos de verão, em dietas malucas, milagrosas, né? Em um lugar de frustração que muitas vezes essas dietas geram, né? Porque duram um mês, uma semana, e depois os hábitos retomam e aquilo gera uma frustração, ou aquele lugar que eu já falei pra vocês, vou fazer tudo perfeito, vou seguir essa dieta, e ao primeiro momento que algo sai do planejado, eu me frustro, eu me sinto culpada e eu volto pra esse ciclo,
né, de restrição. Então, entendam que isso é um ciclo. Eu estou insatisfeita com o meu corpo, eu entro numa dieta restritiva, eu restrinjo e depois disso eu me sinto culpada porque aquilo não é sustentável e eu volto a comer muitas vezes de forma exagerada e volta para o ciclo de restrição, culpa, compulsão, culpa, restrição. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. E como quebrar esse ciclo? É entender que existe um outro jeito de fazer, né? Existe um outro jeito de pensar autocuidado, existe um outro jeito de pensar saúde, que não seja associado a um biotipo XYZ, né? Então existe saúde em todos os tamanhos, em todos os biotipos. Existe possibilidade de acessar prazer, pertencimento, e isso é merecimento de todas as pessoas, né? Independente dos seus corpos, né? Então, pensar em cuidado que vai além do esse alimento é bom ou ruim, isso não existe, né? Primeiro que o alimento em si não me diz muita coisa, né? Então, vamos pensar juntos. Vou comer um bolo de chocolate. Tá, escolhi comer um bolo de chocolate hoje. O que isso me diz? O que o bolo de chocolate me diz? Não me diz nada. Se eu te contar com quem eu comi esse bolo de chocolate com a minha avó. Se eu te contar quem preparou esse bolo de chocolate foi a minha avó. Se eu te contar os sentimentos e pensamentos que envolveram a hora do meu consumo desse bolo, então eu estava feliz ou eu estava triste, né? Ou não foi minha avó que preparou, ela comprou pronto. Na verdade, eu não comi com a minha avó, comi sozinha. Tá vendo como vai mudando a minha relação? Então, o alimento em si, ele não me diz nada, né? É importante a gente entender que o como eu como, o porquê eu como, com quem e como. Eu tô comendo sentada na mesa, eu montei a mesa para comer, eu coloquei um jogo americano, eu coloquei um prato, ou eu tô comendo na frente da TV, eu tô comendo em pé, correndo antes de ir pro trabalho. Então, é esses aspectos da relação com a comida que a gente precisa observar, né? E muitas vezes a gente não observa, porque a gente tá ali no controle do certo, errado, das regras rígidas. Então, o que eu te proponho é sair das regras rígidas impostas pelos outros e se conectar com seus sinais internos. E se conectar com o seu corpo, que tá aí todo dia falando com você, todo dia emitindo diversos sinais para você escutar, né? E muitas vezes a gente tá no piloto automático, por isso que eu trabalho com comer com atenção plena, para trabalhar a presença, porque a gente está no piloto automático e não observa o sono, não observa se bebeu água ou não, a cor da urina, se está com fome ou não, se comeu porque estava triste ou se comeu porque realmente estava com fome. Não, né? Então, como a gente entra num piloto automático e como esse corpo vira um corpo máquina, né? Um corpo que não para, que não descansa, um corpo que não é ouvido, e um corpo que é objetificado, né? Que precisa ser objeto para o outro ver. E que muitas vezes ele não é protagonista dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios, dos seus próprios prazeres. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Tá fazendo sentido para vocês a gente pensar sobre isso? Eu coloquei mais alguns pontos pra gente conversar hoje. Então, responder o tema da live, que é fazer as pazes com a comida e com o corpo, é um processo, né? Eu levantei alguns aspectos pra gente conversar, mas é muito individual, reflete muito a sua história. Então, o que eu sugiro pra gente pensar aí nos próximos dias? Tenta observar como que é a sua história com a comida. Então, observa desde a infância. Como que era a sua relação com a comida na infância? Como que era a sua relação com o seu corpo na infância? Quem preparava as refeições para você na infância? Os seus pratos favoritos? O que você gostava de comer? Como era a relação das pessoas da sua família com a própria autoimagem delas, com o próprio corpo, né? Tinha esse discurso de insatisfação, isso era muito presente na sua infância e na sua adolescência, tinha uma pressão em relação ao seu corpo, em relação ao que você fazia, o que você queria fazer com o seu corpo, né? Então, é interessante pensar sobre isso.
E observa como que é a sua relação hoje com a comida. Observa se é uma relação fluida, que acontece de uma forma orgânica, ou se é uma relação que traz muito medo, culpa, se traz vergonha, se traz uma rigidez excessiva, um controle excessivo. Então, se essas sensações e sentimentos que eu fui trazendo ressoam para você, talvez seja o momento de pensar em fazer as pazes com a comida, né? Fazer as pazes com o seu corpo. E entender que existe um outro caminho, como eu já disse, né, nessa live. Então, reflitam sobre isso. Eu deixei, no meu perfil tem alguns vídeos, né, no IGTV, onde eu falo sobre compulsão alimentar. Nós vamos ter uma live onde eu vou falar um pouquinho, eu e a Natália, psicóloga do Corpo.ser, do Instagram Corpo.ser, vamos falar sobre compulsões dentro de uma visão haitiana. Trabalha muito a relação com prazer, com a vida orgástica, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ela vai apresentar o trabalho. Também teremos a Aline, do Hortelar, que vai falar um pouquinho sobre biodiversidade alimentar na próxima semana. Então, teremos algumas lives incríveis, assim, na próxima semana. Hoje foi uma pincelada, foi um teste, na verdade, que eu me propus, me desafiei, porque muitas vezes eu acabo não fazendo vídeos e acabo preferindo escrever, enfim, elaborar um pouco mais. Então, é um lugar assim mesmo para me desafiar, para conectar com vocês, para perceber o interesse de vocês, as perguntas, as dúvidas. E tô super aberta, disponível, quem tiver dúvidas, perguntas. Essa live vai ficar disponível também para vocês assistirem, como os vídeos do IGTV, onde eu falo sobre saciedade, satisfação, comer emocional, compulsão alimentar e alguns outros temas pra gente ter uma relação mais harmoniosa, em paz com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com a nossa vida. Acho que é um pouco isso. Tudo bem? Muito grata, gente. Hoje foi breve, realmente foi um teste que eu tô me desafiando. Mas agradeço a todo mundo que pôde estar um pouquinho por aqui. Um beijo em vocês, boa noite, bom descanso. Descansem. Claro, posso tirar uma dúvida sim. Pode compartilhar. Acho ótimo. Não tivemos muitas dúvidas. Eu abri uma caixinha, não tivemos muitas perguntas, não. Mas pode perguntar. Se você tem dúvida, Laura, fica à vontade. Tô por aqui. Feliz que você gostou, Elisa. Eu tô praticando as lives. Próximas teremos mais temas, vai ser mais. Eu trazer outras profissionais também para compartilhar o conteúdo delas. Vai ser muito legal. E muito feliz que vocês estão acompanhando. Laura, você quer compartilhar sua dúvida pra gente fechar? Vamos ver se Laura compartilha a dúvida dela. Vamos ver. Bom, Laura não compartilhou ainda a dúvida. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa antes de fechar a live que queira compartilhar? Não? Bom, Laura, sim, vai compartilhar. Então manda aí. Envie pra gente. Tá, legal, tá escrevendo. Tá bom, beleza. Nossa, Vanessa está presente. Uma honra e um prazer. Yoga para Todos Brasil, conheçam. Quem sabe, Vanessa também vem numa live, eu já convidando, assim, online, pessoa para participar. Vanessa faz um trabalho incrível com yoga, né, com essa percepção de que saúde em todos os tamanhos, essa percepção de que o exercício pode ser prazeroso, pode sair dessa relação do eu vou fazer atividade física para controlar o meu peso, para perder peso, né? E não, o exercício pelo prazer, a atividade física pelo prazer, e o yoga também para se conectar corpo, mente, espírito, união, né? Unir. Então, Vanessa, é um prazer ter você aqui. Bom, estou aguardando, para quem entrou agora, uma pergunta da Laura, porque eu estava já finalizando a live. Então, vamos ver se a pergunta flui. E a gente fecha com a pergunta da Laura. Se alguém quiser também mandar mais alguma pergunta aí, rapidinho, pra gente fechar. Acho que vai ser legal. Vamos ver se flui.
Então a pergunta da Laura é assim. Eu tava pensando sobre como às vezes não gostar do seu biotipo independente do peso pode ser uma razão para a compulsão alimentar. Certo. Porque assim, hoje em dia não é só sobre ser magro e ser gordo, certo? Acho que falta mais uma parte da pergunta. Lina, obrigada, muito grata por essa luz e essa boa sorte nos projetos, né, que estão surgindo. Espero que faça sentido para você, que você continue acompanhando o trabalho, né? Espero poder trazer mais conteúdos e trazer um pouco mais do meu trabalho para vocês. Então, pensando no que a Laura já trouxe, né? É interessante... Tá, vamos terminar aqui a pergunta. Várias vezes impõe um biotipo estilo Vogue, alta costura, que é ter pouca coxa, pouca bunda, pouco peito. Então, várias meninas que não têm sobrepeso escutam que elas têm sobrepeso. Isso leva a uma distorção de imagem do próprio corpo. Sim. É interessante a gente perceber o quanto os padrões irreais de beleza, eles são totalmente distorcidos, né? Do que, em geral, a gente tem de diversidade de corpos e de biotipos, né? E quando a gente diz que apenas um corpo, um tipo de biotipo de corpo é o adequado, a gente está silenciando e deixando como se todos os outros corpos estivessem com algo errado, né? E, na verdade, não. Então, a insatisfação, muitas vezes, ela vem porque a referência é um biotipo excessivamente magro, é um biotipo que muitas vezes não é natural. Para que isso aconteça, muitas vezes, a gente sabe, né? Você trouxe essa questão dos modelos, enfim, da moda, o como isso leva para dietas, para restrições e para gatilhos, para transtornos alimentares que, enfim, acontecem de uma forma muito recorrente. E aí você trouxe. Eu queria saber se você acha que tem alguma relação, porque eu e minhas amigas magras, até mais com curvas peito e bunda, corpo largo, têm ou já tiveram algum problema com alimentação. É interessante a gente pensar que nós mulheres somos bombardeadas de informação desde muito novas, de revistas com padrões irreais de beleza, com muito Photoshop. A gente é bombardeado, inclusive, agora, né, pelo Instagram, com as pessoas postando um estilo de vida que é impossível, que é, assim, você viver para malhar e para fazer procedimentos estéticos, né? Então, coisas que seriam naturais, como ter estria, celulite, ter espinha, viram coisas assim, né? Não pode, né? Ter gordura, ter flacidez, é como se isso fosse um absurdo, né? Então, é importante a gente perceber o quanto é normatizado o impossível, né? Quanto é normatizado esse lugar da perfeição que não existe, só deixa a gente frustrado, né? Esse lugar do corpo perfeito, da roupa perfeita, do cabelo perfeito. Então, para quem não leu, e eu acho que vai responder muito mais a sua pergunta de uma forma mais profunda, é realmente a gente entender quanto isso é sistêmico, né? E eu acredito muito, baseado também no mito da beleza, que isso é proposital, é um sedativo político, né? Então, fala muito sobre controle do poder feminino. Então, quanto a gente gasta de energia com esses temas que nos impedem de ter energia para outras áreas da vida, né? O quanto eu vejo aqui no consultório de mulheres que deixam a vida parada, assim, né? Não vou me relacionar, não vou ir à praia, não vou mergulhar no mar, não vou nadar na piscina, não vou fazer uma viagem enquanto eu não tiver o corpo ideal, né? Como se isso
existisse, fosse possível e fosse saudável, né? Pensando que muitas vezes isso vem como uma roupagem de saúde. Não, mas é pela sua saúde, é pela saúde. E não é, gente, vamos ser sinceros, porque se uma estratégia que fala que é pela sua saúde, não tá nem aí pra sua saúde mental, né? E prejudica, porque a gente sabe que dieta é um gatilho para transtornos alimentares, não tá falando de saúde, a gente tá falando de pressão estética, a gente tá falando de controle e de obediência feminina, porque você fazer dieta é isso, o outro te diz o que você tem que fazer. Isso conversa muito, vocês percebem como conversa com o patriarcado, conversa com uma sociedade machista? Né? Dizer para as mulheres que elas não podem se autorregular, que elas não vão ser boas o suficiente para se autorregular e que o corpo delas tem algo que precisa ser resolvido, né? Então, é muito comum ver isso. Uma mulher no mesmo cargo que um homem, né? Ela é cobrada a estar com determinada roupa e tá num determinado tipo de corpo e usar salto e usar maquiagem. E um homem, muitas vezes, não é cobrado a nada, né? Tipo, você pode fazer o que você quiser. Então, perceber o quanto isso é estrutural e quanto isso é um reflexo do patriarcado, do machismo, enfim. Eu acho que eu misturei muitas coisas para responder essa pergunta, Laura, porque eu acho que não tem uma única resposta. Eu acho que o que eu indico para vocês é realmente se conectarem com o mito da beleza como leitura. Eu deixo aberto também, quem quiser compartilhar por mensagem, deixar o e-mail, eu posso compartilhar esse livro para vocês acessarem. Porque eu acho que a gente precisa entender que a nossa relação com a comida, a nossa relação com o nosso corpo é um reflexo dessa sociedade doente que a gente vive, né? E é isso, a gente desconstruir essa mentalidade de dieta, esse sedativo político e perceber que nós somos boas sim para nos autorregular, que a gente sabe sim o que nos dá prazer, que a gente sabe sim os nossos limites, que a gente pode ter prazer com o nosso corpo hoje, independente de qual que seja esse corpo. Então, são várias quebras de paradigmas, né? Então, não sei se respondeu sua pergunta, Laura. Vou depois reler ela e talvez faça um post sobre isso e a gente converse numa próxima live um pouco mais sobre isso. Vou trazer, como eu falei para vocês, outros profissionais, psicólogos também, para trabalhar essa questão da distorção de imagem, para trabalhar essa relação com o corpo de uma forma mais profunda também. Essa foi uma primeira live, um teste, estou aqui, né, compartilhando com vocês, me desnudando, não tinha nada tão planejado, realmente foi um teste para acessar um pouco vocês. E a gente vai trocando por aqui. E é isso, gente. Boa noite, bom descanso. E se cuidem. Estou por aqui. Um beijo em vocês. Um abraço. Até breve. Tchau.